Corinthians tá igual o golfinho, né? Arrasado. Golfinho? O Corinthians em algum momento sobe, faz uma graça, aí tem um tonto ali que aplaude, Ronaldo, aí depois cai de novo, então... Olha, é tão assustador que eu quase não consigo acreditar. Porque, gente, não é difícil. Não é difícil. O cara acredita mesmo em Papai Noel no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Enquanto o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos. Quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro antes, vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a gente positivo, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Essa visão, que hoje se ganhar o jogo, aí perde no outro domingo. Aí o que é? Como que é? Como é que você faz esse tipo de análise? Não. O Corinthians empatou com o Racing em casa, mesmo com 2 gols de Yuri Alberto, e deixou a torcida muito irritada. Confira as críticas da mídia e o desabafo polêmico de Neto. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. O Corinthians tá igual o golfinho, né? Arrasado. Golfinho? O Corinthians em algum momento sobe, faz uma graça, aí tem um tonto ali que aplaude, Ronaldo, aí depois cai de novo. Então, é a tristeza da nossa semana ver o Corinthians assim. Olha que ele foi assar. Não, mas pra Você mim, tá eu tô arrasado, Ronaldo. Eu tô arrasado. É muito triste por você, irmão. Olha, é tão assustador que eu quase não consigo acreditar. Porque, gente, não é difícil. Não é difícil. Você em casa, no estádio, seja lá onde você estiver nesse momento assistindo a minha live aqui, a nossa live, né, que a gente faz juntas, ela aqui, faz juntos, eu daqui a pouco vou abrir para os comentários aqui, já tem, obviamente, muita gente batendo no Ramon, mas você que tá me acompanhando aqui, não é difícil, né? Você tá fazendo a mesma leitura que eu, que qualquer pessoa faria. Por quê? Cojones, o cara que tá na beira do campo, que tá vendo o jogo, que tem o dia a dia, que é um treinador experiente. Pô, o cara treinou o Al Hilal, o cara foi campeão de Libertadores com o River. Como que esse cara não enxerga o que tá acontecendo? Tem uma coisa muito errada, gente. Tem alguma coisa... O cara simplesmente travou o HD dele e do filho. Não pode ser, gente. O que tá acontecendo? O cara acredita mesmo em Papai Noel e no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Enquanto o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos. Quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro antes, vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a agenda positiva, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Como se fosse uma coisa normal, fácil de acontecer. A ilusão coletiva é uma coisa impressionante. Sem contar teve um cara tão... Nossa, dava até pena, cara. Ele usando os argumentos com relação à questão financeira, como se o clube dele tivesse razão nesses episódios em que é cobrado. Não tem razão. Você não pagou, não tá certo, amigo. Será que ele gostaria no emprego dele, do chefe, não pagar o salário? Deve ser, não, meu chefe não tá pagando. Legal. Por exemplo, o que é combinado tem que ser feito. E esse é assustador, que é uma pequena amostra de como a agenda positiva ilude essas pessoas. E elas ficam com raiva de quem fala algo na contramão. Eu sou um exemplo, né? E te xingam, ficam na rede social e tal, porque eles não querem ver a verdade. Só que a situação é muito dramática. A Copa do Brasil já foi para o espaço. Agora o Corinthians tem um jogo contra o Racing na quinta-feira. Vai jogar depois contra o Cuiabá, né? Cuiabá. Aí na sequência pega o Racing de novo na Argentina. E depois o Palmeiras. Depois pega o Palmeiras, um jogo que ainda não tem data marcada, mas é o jogo seguinte. E depois ele vai ter ainda o Vitória lá na frente. O Vitória é fora, o Cuiabá é fora. O Cuiabá joga contra o Vasco na quinta. Mesmo dia do jogo entre Corinthians e Racing. No caso, depois de amanhã. Se o Cuiabá arrumar pontinhos lá contra o Vasco, vencer o Vasco, o Cuiabá ganhando do Corinthians, ele passa o Corinthians. O Atlético Paranaense hoje, empatando com o Fluminense do Maracanã, ele passa o Corinthians. E o Vitória já está à frente dos critérios de empate. Se continuar assim, ele lá vencendo, ele abre pontos para o Corinthians. Então a situação é extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. Esses jogos são super decisivos, muito importantes. É uma sequência que começou contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians venceu na semana passada. É o pior time do Brasil nesse momento, é o Atlético do Paraná. E na sequência ele vai ter esses desafios aí. Então, assim, se por acaso não conseguir sair bem nesses jogos, o Corinthians pode se ver na 19ª colocação, à frente só do Atlético Goianiense. E aí estarão faltando o quê? 7 jogos? 7 jogos. 21 pontos. E o Palmeiras no meio do caminho, o Palmeiras babando para ultrapassar o Botafogo, que é um jogo decisivo para o Palmeiras.
Se o Palmeiras estivesse no meio da tabela, né, tipo Atlético Mineiro, ou ali naquela zona do Flamengo, eu vou só para Libertadores, estou em quarto, mas tudo bem. Não, ele está em segundo a um ponto do líder. E deve chegar lá ou na liderança ou ainda no encalço do Botafogo. Então, não vai poder dar. Para o Palmeiras vai ser um jogo decisivo. E um agravante para o Corinthians. O Palmeiras pode ser o time que, ao vencer, não vai rebaixar o Corinthians matematicamente, mas pode ser a pá de cal, dependendo desses jogos. Então, esse momento é extremamente importante, vou mais longe, na história do Corinthians. Porque o rebaixamento agora não será igual se ocorrer ao de 2007. É um outro momento, a dívida é colossal, os problemas são imensos, e aí você fica sem, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, não joga a Copa do Brasil, vai jogar igual o Santos, Campeonato Paulista e Série B, se for rebaixado. Mais nada. Só que uma dívida imensa. Aí esses jogadores, todos contratados, o Memphis Depay já até colocou na cláusula, foi amplamente divulgado no contrato, se for rebaixado ele mete o pé. Você vê o nível de compromisso que o jogador tem. Não tem nenhum compromisso com o Corinthians. Veio aqui para uma experiência, para ele ganhar um dinheiro, jogar e tal, uma relação profissional, né? E você vai pegar na história, quando o Palmeiras caiu, por exemplo, lá atrás, o Marcos ficou. Quem mais ficou? Um ou outro fica, cara. Quando a Juventus foi punida e caiu, eu lembro que ficou o Buffon e o Del Piero, né? Muitos saíram, Ibrahimovic, os caras jogavam na Juventus, todo mundo meteu o pé. Cannavaro foi embora. Os caras não ficam. E o detalhe, se o jogador fala, não, eu quero ficar e tal, a tendência, o normal, é o empresário chegar e falar, não, peraí, fica na Série B, eu tenho rumo para você, time de Série A. Se tiver mercado, vai. E o empresário faz a cabeça do jogador, porque, e não é nem errado não, é o trabalho do empresário, ele tem que ver o melhor pro atleta. Eu vou falar uma coisa pra você, eu não uso muito esse jargão, não. Não sei nem se é jargão, essa visão. Que hoje se ganhar o jogo, aí perde no outro domingo. Aí o que é? Como que é? Como é que você faz esse tipo de análise? Não, se ele é ruim, ele tem que sair antes disso. Não é uma vitória hoje, muito pelo contrário. Não é uma vitória hoje do Corinthians, ou empate, ou uma derrota que tem que analisar tudo de errado que tá acontecendo no Corinthians, administrativamente falando daquilo que deixaram pro Corinthians. Que o que vale para muita gente é o que acontece hoje no jogo, ou o que aconteceu ontem, sexta-feira no protesto, mas o que as pessoas esquecem é o que foi deixado. É um legado deixado de tristeza, é um legado deixado de dívidas, é um legado deixado de muita coisa errada, e que reflete naquilo que é o Carlos Miguel, representa o Corinthians hoje no legado que foi deixado. Um cara que fez de tudo para jogar, que pressionou o treinador, que pressionou o presidente, que pressionou a torcida de uma maneira geral. É um baita goleiro. Mas olha o que ele fez, sem ter nenhum tipo de contusão, né? Treinou a semana toda e não viajou e tá. Hoje ele foi fazer tratamento lá no Corinthians. É um tratamento de migué, entendeu? E aí o Corinthians achou que esse cara tinha que ficar. Olha o que a administração passada fez de errado, 50 milhões baixou para 4. Olha o que essa fez em relação ao Carlos Miguel, sabendo de tudo isso, deixando ele jogar e não tomando nenhum tipo de atitude. Olha a diferença de negociação por parte do Palmeiras, por exemplo, e do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá na miúda e trouxe o Wallace, onde o Corinthians, que foi o primeiro time a querer vir, o jogador da Udinese. Olha como o Corinthians perdeu a credibilidade. Olha o Corinthians com o seu maior patrocinador perdeu. Já tinha um patrocinador que era legal, que era a PixBet, que é a mesma do Flamengo, que eu acho que deveria ser uma baita grana. Se arrebentou com um que estava tudo certo, aí trouxe um que deu um baita dinheiro, você perdeu os dois. E essa administração que não sabe o que faz, aí as pessoas, a administração amadora, não é amadora. A administração amadora, do que a gente vê da Copa Pioneer, eles não são amadores. Eles são todos organizados. Aí você vê o pessoal aí, ó, todo mundo indo pro jogo, comprando a camisa, comprando ingresso, gastando fortunas e fortunas. E aí, o que acontece administrativamente falando, o que acontece da crise, o que acontece, o legado que foi deixado, o estádio que se comprou, né? E que ficou, são 10 anos. Eu estava vendo a entrevista do Rodrigo, acho que é Rodrigo Salá, não sei, Santoro, eu não sei o nome do ex de finanças. Ele disse que a cada trimestre o Corinthians tem que pagar 18 milhões para a Caixa. A cada trimestre. Então faz as contas. 3, 6, 9, 12. 20, vamos botar 20, vai 20, 40, 80 milhões de juros. E ainda ele falou, olha, os juros não é muito alto ainda, ele falou.
80 milhões de juros. Contratar jogador que estava machucado. Contratar o Pedro... Ó, gente, sinceramente, eu estava vendo um time hoje, eu nunca vi um time tão ruim quanto esse. Para mim, um dos times mais... E posso queimar a língua aqui, não tem medo de queimar a língua. E não é a vitória do Vasco também contra o São Paulo que vai mudar tudo no Vasco. Vocês acham isso mesmo? Que a vitória contra o São Paulo no Vasco é que vai mudar tudo do Vasco? Não vai. Não é isso que o Corinthians precisa. Não é uma vitória de hoje que o Corinthians precisa para o Antônio Oliveira permanecer ou para as coisas mudarem em termos de administração, em termos de honestidade. Não é isso. É fazer aquilo que o Grêmio já fez, que o Internacional já fez, que o Bahia está fazendo, que o Cruzeiro está fazendo agora, que o Palmeiras faz. Há quantos anos o Palmeiras vem fazendo a administração perfeita? A administração de vender 3 jogadores, mais de 1 bilhão. A situação do Corinthians não é nada boa. Time terá que buscar o resultado fora de casa, contra um adversário que atropelou em seus jogos da Sul-Americana. Além da Sula, o Corinthians também está na 17ª posição no Campeonato Brasileiro, correndo um sério risco de ir parar na Série B. O que você acha dessa situação, torcedor? Uma eliminação na Sula não daria fôlego para o time se recuperar no Brasileirão? O rebaixamento seria desastroso para o clube, que também tem problemas financeiros para pensar. Você ainda tem esperanças de que o time escape do rebaixamento? Quem é o responsável pelo momento terrível que o time se encontra? Vamos discutir esse assunto aqui nos comentários.